O MTB Pass Gregário é apresentado por Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. O convidado de hoje é o Henrique Furtado, Team Manager da Specialized Racing Brasil, ou seja, ele trabalha diretamente com as duas estrelas da Sub-23, Alex Malacarne e Gustavo Xavier, entre outros atletas da equipe. Bem-vindo, Henrique Furtado, também conhecido como Bitelo. Obrigada por aceitar esse convite de conversar com a gente hoje. Muito obrigado, Vivi, um grande prazer. Primeiramente, estar falando com você, né? Tá muito sumida aqui no Brasil, mas fico feliz em a gente poder trocar essa ideia e participar do programa que eu já sei que é um sucesso. Obrigada. De onde vem seu apelido? Isso é história antiga. Eu cresci muito, sabe? Quando eu era mais novo. Então, quando eu tinha 13 anos, eu andava de motocross junto com meu pai. E nessa época eu tinha 13 anos, eu já andava numa 250, uma moto de gente grande. Então o pessoal falava, esse menino é muito biteiro. E aí os amigos do meu pai começaram com esse apelido e pegou. Tem muita gente que não sabe nem meu nome, assim, o pessoal das antigas, né, não sabe nem o meu nome, me chama de Bitelo. Alguém das antigas contou essa fofoca para alguém do mundo da bike, que daí ficou conhecido também por aqui. Mas vamos lá, queria conversar sobre a sua função como team manager na equipe. Você é formado em fisiologia do exercício, você estudou nos Estados Unidos. Acho legal você contar assim, um pouco desse background seu. Eu estudava aqui no Brasil engenharia mecatrônica, né? Eu gostava muito de trabalhar com algoritmos e softwares, e aí nessa época eu já competia de bike já, então meu sonho era fazer educação física e competir profissional, e consegui uma bolsa nos Estados Unidos, né, onde eu estudei, lá no Tennessee, me formei, competi lá para o time universitário, competi para um time local também. Logo que eu voltei, né, que eu voltei para o Brasil, que eu formei e tal, eu voltei em 2010, isso, eu trouxe essa bagagem, assim, de ter vivenciado, né, uma experiência dentro de um time de formação, um time universitário, e já havia participado também de alguns projetos na OCE, na empresa do Hugo Prado Neto, que é o meu parceirão. Então, eu vinha carregando essas duas funções, assim, né, de atleta e de treinador também. E logo que eu entrei para a Specialized, a visão que eles tinham no momento era de desenvolver um time, né, o Racing BR, um time de formação de atletas de base, com uma teoria, assim, com aquele gostinho, assim, dos times internacionais, que eles viam isso acontecendo lá fora, e aqui no Brasil ainda a cultura ainda não alcançava, né, essa configuração. Como eu já treinava alguns atletas da Specialized, eu já conhecia o pessoal do escritório, eles juntaram uma coisa com a outra e criaram um time de base e me colocaram na função de gestor, né, e futuramente team manager. Então me fala se faz sentido. Hoje você, além de montar o calendário da equipe e alinhar isso com a empresa, você também deve ajudar na seleção dos atletas, você também deve ajudar no desenvolvimento da estrutura para cada evento. Então você vai para os eventos, você decide quem que vai junto, se vai mecânico. Faz sentido isso? É todo esse universo complexo que você trabalha? Total sentido, Vivi, você entendeu, né? Você também tem muita experiência, também viveu, a gente conviveu muito em campo, né? Você pôde acompanhar desse trabalho, assim, ao vivo, né? Então, o que envolve as minhas responsabilidades, né? Primeiramente, que eu acho mais importante é realmente cuidar dos meninos, né? Como treinador, de passar planilha, de desenvolver um plano sistemático, né? De treinamento não só na bike, mas tudo aquilo que envolve, né? Desde dos contatos com nutricionistas, com fisioterapeutas e tudo aquilo que envolve o desenvolvimento dos meninos, né, o treinamento deles. Então, esse, com certeza, é o que eu faço,
né, faço pela Specialized, também faço fora, sempre tive meus atletas. Aí, junto com isso, tem as responsabilidades de captação de atleta, né? Eu estou sempre em campo, estou em todas as provas, então eu estou sabendo de todo mundo que está ali, o pessoal já está sempre em contato comigo, conheço essa turma toda, essa moçada toda desde novo, tenho um carinho muito grande por eles. Essa manipulação aí do budget, né, do orçamento, e relacionamento com patrocinadores, né? Tudo isso que envolve o total, assim, o construir de um time profissional, assim, de base, que vai muito além do papel de um treinador, né? Porque você tem que gerenciar finanças, você tem que ter essa parte de mídia, de comunicação também, porque o atleta ele precisa comunicar as marcas. Então, é realmente muito dinâmico. Parabéns. Não é fácil. Obrigado. Assim, a gente é um aprendizado sem fim, né? Por exemplo, essa parte da mídia, a Specialized tem uma equipe muito boa, né, que complementa isso. Então, hoje a gente tem o Nata, né, que viaja junto com a gente, o Rômulo também viaja, então eles são feras nisso aí, nessa parte da comunicação. Tem a equipe do marketing também, que está sempre por trás disso, e eu sempre tentando aprender com eles, melhorar ali a minha ponte ali em campo e fazer isso tudo acontecer. Bom, e já que uma das suas funções é estar em campo, analisando as corridas e vendo a base evoluir, o que a Specialized Racing BR procura num atleta para fazer o convite dele integrar a equipe? Na verdade, o que a gente procura antes disso é de desenvolver uma cultura dentro do time, de fazer uma engrenagem girar por ela mesma ali, para que os novos, né, que entrarem já chegarem ali com exemplo de atitudes que foram tomadas de uma forma eficiente, de uma forma correta. Hoje, por exemplo, a gente tem 2 atletas sub-23, aí a gente chegou num ponto, né, onde depois de 6 anos, né, quase 7 anos, aí a gente teve resultados bem expressivos, né? Então, a ideia é que esse fruto continua, né, continuar botando investimento. Frutos, né? Então, assim, já que o objetivo era desenvolver campeões, então esses 2 se destacaram, o Alex e o Gustavo, e eles estão aí precisando de todo esse suporte e energia da equipe para continuar no ciclo olímpico. Então, o que você está falando, que eu estou entendendo, é que não faria sentido nesse momento contratar outra pessoa da elite ou outra pessoa da sub-23, porque o foco já está nesses 2, né? E imagino que um calendário cheio, que a próxima pergunta, depois a gente vai falar disso, para o futuro. E aí, será que tem espaço, então, para alguém mais jovem? Claro, assim, a gente pensa sempre assim, no exemplo de um atleta de melhor performance, né, um atleta que conseguiu chegar onde a gente almeja, como uma referência. Então, hoje a referência que o Alex e o Gustavo tiveram realmente foi o Henrique Avancini. Eu acho que a referência que todos, né, os atletas hoje têm como o mais alto nível do esporte aqui no Brasil. Então, assim, a gente agora, com o Gustavo e o Alex já alcançando esse nível, faz todo sentido a gente ter os novos para que a referência de alta performance, né, que eles vão almejar, esteja dentro do time, para que essa cultura seja passada para eles, né, toda essa convivência com os meninos, esse aprendizado, para que também no futuro próximo, né, tenhamos outros atletas que também vão estar aprendendo com esses que estão aprendendo com o Gustavo e com o Alex, e não é só o caso do Gustavo e do Alex, mas é tudo que envolve a preparação deles e o que gerou a conquista deles, né, que é essa que eu chamo de cultura, que é o nosso foco, né, de construir dentro do time, para que um dia, mesmo eu não estando mais aqui no Racing BR, ele seja um veículo de formação, né, de grandes campeões, aí, de grandes atletas. Incrível. E só para dar um destaque especial para esses 2, para o Alex e para o Gustavo, eu sempre comento nas minhas redes sociais, enfim, quando eu converso sobre esse assunto, quando eu comunico esse tipo de assunto, o quanto me encanta a colaboração entre os 2. E que isso é um exemplo para o esporte no geral, para a elite feminina, para a base feminina, para outras categorias do masculino, a própria elite masculina, se inspirarem nessa forma, esse entrosamento que os 2 têm, esse respeito que eles mostram pra gente. Você acha que essa questão que eu acabei de comentar é algo que veio da cultura da Specialized ou é algo que veio bem pessoal de cada um deles? Assim, eu acho que são as 2 coisas, né? Por exemplo, se a gente tem um atleta que ele não tem uma índole de acordo com o time, alguma porta vai se fechar para ele em algum momento.
Né? Agora, se a gente tem também um atleta que tem ainda o que a gente precisa, mas que o time também não está conseguindo se posicionar, uma hora esse atleta vai sair pela tangente, né? Ele vai achar o próprio caminho. Então, o que eu, Henrique Furtado, construí ali no time como essência foi justamente isso que você está dizendo, assim, que a gente hoje entende como essa conexão, né, do time, um atleta com o outro, né, o atleta com o calendário de prova, o atleta com o objetivo dele. Então, tudo isso faz com que os dois que estão muito paralelos pela idade, por ser bem similares em termos de objetivo também, consigam vivenciar, né? E já entram ali, né, no time se desenvolvendo, aonde eu aponto, né, essa conexão, essa cultura, e eles, por serem pessoas excelentes, de ter uma índole maravilhosa, de ser pessoas que concordam com tudo isso que a gente está propondo ali para eles, em termos, né, desse assunto que você está falando, que é a conexão, que é a união, então eles tiram o melhor proveito disso e aí as coisas acontecem. Né? O Alex e o Gustavo, eles são muito, muito similares, eles têm mais ou menos a mesma idade. O Gustavo é um ano mais velho, assim, não é um ano inteiro, mas na categoria ele é um ano mais velho, mas os dois têm o mesmo tamanho, calçam o mesmo tanto, usam o mesmo uniforme, a mesma bicicleta, treinam, sabe? Então, assim, apesar de que as características bioenergéticas deles são bem diferentes, é difícil fazer um treinar junto com o outro, né? Até para aquecer, assim, quando eu estou aquecendo eles para a mesma prova, às vezes eu estou aquecendo um de um jeito e estou aquecendo o outro de outro jeito. Olha. Mas tirando isso, eles são bem atletas bem similares, assim, vamos dizer assim, por isso também que eles conseguem, né, estar tão próximos um do outro e competindo junto e se ajudando. Antes de partir para a próxima pergunta, eu só quero convidar você e o ouvinte também para ouvir um programa que eu fiz com a Lia Davison, que é atleta americana, que tem 2 Olimpíadas no currículo, medalhas em campeonato mundial, grande atleta, e ela fez uma palestra no TEDx Boston sobre colaboração competitiva, que foi um conceito que ela desenvolveu dentro da seleção americana para conquistarem o maior número possível de vagas para as mulheres nas Olimpíadas de Tóquio, e elas conseguiram. Então, tanto a Suíça quanto os Estados Unidos tiveram 3 vagas, e foi por conta desse trabalho em conjunto que elas fizeram, na qual as meninas entenderam que elas eram competidoras, mas que elas poderiam trabalhar juntos por isso. Então, fica esse convite para vocês ouvirem. E aí, eu quero te fazer a próxima pergunta, que não é um assunto muito fácil, mas aqui eu fazendo como uma entrevistadora, um pouco advogada do diabo, vou ter que fazer essa pergunta. E aí, o que você defende? Espremer o atleta quando ele está performando ou segurar um pouco para ele ter longevidade? Vivi, assim, eu vou te responder de uma forma bem sincera, assim, no que eu acredito. Essa pergunta eu vou responder não de uma forma científica, sabe? Porque eu acredito no caminho. Os meninos que trabalham comigo estão cansados de escutar sobre isso, sobre o caminho, sobre espiritualidade. Eu acredito muito no caminho de cada um, sabe? Eu não consigo aplicar uma ciência num assunto desse, dizendo assim, não, eu não vou espremer ele tanto, porque ele pode ser um atleta que vai continuar competindo e daqui vai passar para as categorias e vai ter uma longevidade no esporte. Eu acho que isso fica muito aberto, assim, trabalhando dessa maneira, porque a gente não sabe o que pode acontecer, o que está no caminho da atleta. A gente tem grandes exemplos aí de atletas que saem da elite, continuam competindo. A gente acabou de falar aqui do Hugo Prado Neto, que é meu parceirão aí, hoje, né, foi meu primeiro treinador, hoje é meu atleta, tá na Specialized, onde a gente tá sempre viajando junto, e é impressionante, até hoje ele mantém a mesma pegada, tá batendo recorde de potência até hoje. Sensacional. Então a gente tem um exemplo desse, e tem outros exemplos também de atletas, né, que terminam a elite, até um exemplo meu, assim, também, né, eu competi, espremi tudo na época, nos Estados Unidos, quando eu competi, achando também que um dia eu ia correr um Tour de France e tudo, mas a vida me deu uma guinada na minha energia, né, pro lado da liderança ali do treinador, né, para os jovens atletas e tudo. Então, eu acho o seguinte, que é sempre espremer o máximo que der, é viver o agora, se envolver com aquilo que está fazendo da melhor forma possível, envolver mesmo,
com coração, né? E se o objetivo for ser campeão, espremer tudo que dá, né? E sempre com a ideia de que está fazendo uma coisa saudável. E tudo que está envolvido com a saúde está envolvido com a longevidade. Então, eu acho que colocar isso numa tática, assim, né? Não, eu vou tirar aqui para eu conseguir ficar mais tempo. Ou então, eu vou apertar tudo agora porque é tudo que eu tenho e talvez vai prejudicar ali na frente. Eu não acredito assim, nesse trabalho, não que eu tenho certeza que tem pessoas que podem vir com teorias científicas sobre isso e eu dou maior apoio, eu acho legal, tem que pesquisar e tudo. Mas a minha opinião é que faça o melhor agora. Se quer competir, quer ganhar a prova, quer começar uma carreira no esporte, esprema tudo que der. E se der certo, se você conseguir levar isso para frente, vai ser legal do mesmo jeito. Você vai estar daqui 20, 30 anos espremendo tudo do mesmo jeito. Eu acho que a gente não tem opiniões diferentes. Eu defendo bastante a saúde, o equilíbrio que traz longevidade. E eu tenho receio por alguns atletas que às vezes não descansam o suficiente e principalmente os mais novos que não se cansam tanto, então acham que não precisam descansar tanto. E porque a gente já nesse viu... Caso, quando o atleta não está sabendo descansar, quando está espremendo mais do que deveria, alguma coisa que a gente está identificando pela ciência que está sendo contra ali aquela saúde, né, que a gente preza muito, não é pensando na longevidade, é pensando no aqui ou agora, porque para o atleta performar aqui agora, ele precisa muito de respeitar esse equilíbrio. Então, se ele está indo mais fundo do que deveria em relação à intensidade e tempo de descanso, ele está prejudicando o agora, não a longevidade. Porque eu acho que a longevidade está mais como um desenvolvimento assim, de um projeto do que essa manipulação de intensidade, se vai espremer muito agora ou se vai pegar mais leve. Eu acho que quando você coloca no seu projeto pessoal que você vai competir, vai criar uma carreira no esporte, isso não pode ser considerado, porque senão acaba que você vai economizar um pouco aqui, mas vai chegar ali na frente, seu caminho vai te guiar para o outro lado e você não fez nem aqui nem lá. Quando você fala do caminho e você fala de você fazer o seu melhor agora, nós estamos completamente de acordo com isso. Eu não acho que a longevidade ela tem a ver com fazer menos, mas sim de você respeitar o descanso. Então, se a gente está falando a mesma língua aqui, a gente pode falar então do próximo assunto, que é: os meninos estão em descanso agora, qual que é a sua definição de descanso e o que eles podem e não podem fazer nesse período? O descanso aí já entra, realmente agora entra profundo na ciência, né? A gente hoje tem meios aí de mensurar, né, vários aspectos que mostram e provam, né, os acúmulos, está sempre ligado diretamente com os acúmulos de treino, com o custo que o treino, né, aplicou na fisiologia do atleta, no organismo do atleta. Então, isso tudo é considerado na hora de programar o descanso. Essas métricas, elas são muito fidedignas se você tiver uma pegada assim, de entender que são números matemáticos falando de seres humanos, falando de situações lógicas, não levar aquele número muito a sério e sim colocar ele dentro de um patamar, assim, dentro de uma big picture, assim, que você consegue entender direitinho por que aquele número está assim, e aí você vai entender o tanto que o atleta tem que descansar. Os meus atletas, por exemplo, os meninos que correm o XCO, meus atletas, né, de nível mais alto da elite, a turma que competiu esse ano inteiro, chega agora no final do ano, eles fecham com o Brasil Height, né? E realmente, como a gente tem 4, 5 meses assim, de gap até a próxima fase competitiva, eu consigo ter um certo alívio, assim, que também não é tanto alívio, porque passa muito rápido. Agora realmente eles podem descansar. Essa fase de transição é impressionante, né, Bebê? Você acha que você tem muito tempo para descansar, daqui a pouquinho você já viu, já está fazendo base de novo. Então, e para mim, falando um pouco da minha experiência e do porquê que eu bato nessa tecla, quando chegava o descanso da bike, eu estava precisando desse descanso, só que eu tinha tantas coisas da minha vida que eu tinha deixado de lado, que eu tinha que fazer caber naquelas 2 semanas de férias
um monte de pendência. E eu acabava não descansando, eu não conseguia aproveitar. Porque depois que eu resolvia todas as pendências que eu tinha, que eu ficava livre para fazer outras coisas, aí eu já tinha que voltar a planejar meus treinos. E dependendo de onde você mora no Brasil, você tem que fazer training camp, você tem que viajar, você não pode estar em casa. Não é fácil, né, você ter acesso a boa estrutura de treino. E aí começa todo o carnaval de novo e quando vê, você não descansou. E foi o meu caso. E como eu realmente acumulei muito cansaço sem perceber, mesmo já mais adulta, depois eu paguei o preço por isso e precisei passar um tempão afastada, porque eu realmente estava muito cansada. Esse ponto é muito interessante, né? Até o seu exemplo é um exemplo para mim também. Eu acho que nunca é um caso, né, que se repete. Às vezes, de uma certa maneira, se repete, mas quando você vai analisar a individualidade bem com bastante envolvimento, você consegue entender a raiz, né, de onde veio aquela demanda ali, aquele resultado. Então, esse ponto que você pegou é muito interessante, porque no seu caso, eu também tenho outros atletas que também têm uma situação parecida com a sua, não que difere, por exemplo, dos meus atletas especiais, que agora chega na fase de transição, eles têm só que descansar, né? Eu também tenho outros atletas que, como você, chegava na fase de transição e queria, né, tá com a família, né, dar um gás no trabalho, nos estudos e tudo. E aí, eu, como treinador, eu tenho que ter o bom senso, né, e a sensibilidade de analisar isso, né, junto a esse lado pessoal também do atleta, e para julgar qual vai ser o descanso necessário, porque se eu coloco lá para o cara descansar, vamos supor, uma transição de 2-3 semanas, tá? E eu entender que o atleta ele está no final daquelas 2-3 semanas, ele continua cansado, ele continua estressado, o início da base vai ter que ser um pouco mais suave, ele vai ter que encontrar o que ele precisa de fazer ainda na base. Eu não posso simplesmente fechar a porta para as férias dele e começar já colocando 18, 20 horas de volume semanal. Agora, para os meninos é muito mais fácil. Os meninos são, né, atleta profissional é uma delícia, eles comem, pedalam e dormem, né? Então, eles chegam agora na fase de transição, rapidinho eles estão descansados, rapidinho eles já estão querendo treinar mais, então aí já entra as métricas para ver o tanto de acúmulo que a gente vai abrir mão, né, para eles voltarem a construir o acúmulo de novo e chegarem em pico nas provas prioridades, né? Você consegue ver uma diferença entre o Alex ano passado e o Gustavo esse ano? Porque ano passado o Alex não parou, ele começou a ter os resultados incríveis e ele foi emendando uma corrida na outra. Quando ele chegava no Brasil, que era tipo, ele estava em off das corridas da equipe dele internacional, ele tinha as demandas daqui. E aí eu lembro de ver ele emendando um monte de coisa e falava: Alex, nossa, você vai cansar, vai pra casa descansar. E ele: não dá, tem mais coisa. E aproveitando e realmente surfando essa onda bacana. E esse ano eu vi o Gustavo, por não ter essas obrigações com a equipe internacional, o contrato dele é com o Brasil, eu senti que ele controlou melhor onde que ele entregou essas demandas. E até para mim, por exemplo, eu não consegui ainda entrevistar ele esse ano, porque ele também fez essa gestão do que ele vai, onde ele vai gastar o tempo dele. Então, por exemplo, para mídia, para entrevista de mídia, ele falou: não, depois do meu descanso. E perfeito, né? A gente respeita e entende isso. E eu vi que o Gustavo conseguiu controlar mais o cansaço dele. Você consegue enxergar isso? Faz sentido essa minha análise? Sim, faz sentido, mas existe muitos fatores nas entrelinhas aí, sabe? Assim, analisar uma temporada, né, de dois atletas diferentes é aquilo que a gente falou, é assunto para muito tempo. Mas para dar uma resumida, né, para a gente posicionar a sua pergunta, a temporada do Alex do ano passado para esse ano, a diferença que teve foi os contratempos que o Alex teve esse ano. Agora, né, ele teve 2 fraturas e, enfim, ele teve que parar bastante. Agora, o motivo, né, assim, da raiz de por que tudo isso aconteceu, isso aí já é uma outra conversa, é um assunto que já envolve também o lado pessoal dele, então por isso ele também não conseguiu performar como ele performou ano passado, mas o nível dele continuou igualzinho do ano passado, assim, não igualzinho do ano passado, como que se ele tivesse tido a mesma sequência que ele teve do ano passado esse ano, o nível dele
estaria igual mesmo, tanto que você viu que chegou no Brasileiro, ele andou junto com o Gustavo a prova inteira, no short track ele ainda chegou na frente do Gustavo, chegou já junto com o Henrique lá na chegada, então isso foi a prova, foi o que eu falei com ele, falei, meu filho, você viu que independente de tudo que aconteceu, a sua performance continuou evoluindo da mesma maneira como deveria, e você chega aqui no final da temporada com a mesma performance do Gustavo, do mesmo jeito que você estava ano passado, com a mesma performance do Gustavo. E o Gustavo, esse ano, ele participou, né, eu também faço um trabalho junto com a UCI, junto com a WCC, de indicar os atletas para o programa deles, e então esse ano eu tive 3 atletas nossos, né, participando lá do projeto da WCC, o Gustavo participou também, e aquilo ali foi o único ponto que a gente pode colocar assim, que teve algum desequilíbrio no foco, na concentração do Gustavo, por ser a primeira temporada dele lá fora, por ele ser a primeira vez que ele ficou, né, todo esse tempo longe de casa, ele nunca tinha ficado. Então, isso também deu uma balançada nele, mas logo que ele já voltou, né, a gente já conseguiu entrar na cabeça de novo e fazer um final de temporada maravilhoso. O que a gente fica com isso, eu acho que é o principal, eu acho que é o mais valioso, né, do nosso trabalho, é que indiferente, né, independente do que aconteceu, se foi uma fratura de coluna, se foi uma viagem pela primeira vez 5 meses fora de casa, para a Europa e tudo, indiferente disso tudo, a gente conseguiu terminar o ano com excelentes resultados, né, com excelentes palavras a serem ditas para os próximos, para os novos que estão chegando, e com uma bagagem enorme, né, que vai refletir diretamente na construção do Racing BR, dessa cultura que a gente tanto preza por ela. Eu gostaria também, como treinador, gostaria que os novos atletas, os meninos da sub, da júnior, da juvenil, da infanto, que eles virassem o olhar para isso, sabe? Eu acho que há muito tempo o olhar foi virado só para performance física, para ciência, para power output, para esse tipo de coisa, sabe? E hoje a gente sabe, né, por exemplo, que você ser bem sucedido na carreira profissional está ligado a esse tipo de performance, mas até certo ponto, à medida que você começa a evoluir a sua performance física, o outro lado, né, começa a colocar uma importância muito maior, às vezes até muito maior do que a parte física, e eu acho que essa é a grande diferença, né, do nosso esporte no Brasil, de lá fora o pessoal ter tido uma performance tão mais elevada e mais evoluída do que os brasileiros durante muito tempo, isso agora está acabando, mas porque lá já existia esse tipo de estrutura. O pessoal já entendia que essa teoria, né, que essa pegada de entender o caminho, de entender o propósito, de entender que está muito além de fazer força, existe. Então, sempre que eu falar isso, eu espero que os novos escutem, né, e busquem por isso, porque fazer força todo mundo vai fazer, né, Vivi? Não tem Essa jeito. É a parte fácil, né? Concorda comigo? Então, se eu fosse resumir o que você falou, eu diria que a alta performance, quando você está performando e começa a ter resultados, ela te cobra uma estrutura emocional, ela te cobra uma estrutura espiritual, ela te cobra essas outras coisas. Se você não está bem sustentado nesse outro lado da vida, você não consegue sustentar a continuidade da sua performance física. Faz sentido. É um assunto bem, bem, bem profundo. Mais uma vez, volta para a individualidade de cada um, mas todas as nossas respostas, né, como que a gente responde aos acontecimentos externos, né, eu acho que isso sim reflete, né, nisso que você está dizendo, né, como aquela demanda externa. Quando você está correndo aqui no Brasil, ela é uma. Quando você começa a virar profissional, começa a correr lá fora, começa a correr em alto nível, essa demanda começa a ser diferente. A forma como você responde a ela, né, que é a sua habilidade de conseguir fazer com que aquilo te afete positivamente muito, ou então te afete positivamente pouco, ou então não te afete, ou então te afete negativamente, né? Então, essa é uma habilidade de responder a essa demanda, que é isso que a gente está dizendo, que é essa parte mental. E a parte espiritual seria o treinamento para que você se torne hábil a responder de uma forma mais eficiente a essas demandas externas. Não tem nada a ver com só fazer força, não tem nada a ver com só desenvolver o fisiológico, e que está dando muito certo para os meninos, é o que eu desejo para todos vocês. Se conectem com a experiência, se envolvam com isso que vocês estão almejando, né, que é, através do esporte, conquistar a saúde, conquistar os sonhos,
que não tem jeito de dar errado. É um caminho maravilhoso. Podem ir fundo.